Boa noite, aqui quem vos fala é Dr. Beco e é um prazer mais uma vez estar me dirigindo a vocês. Hoje vou apresentar aqui o nosso aluno Pedro Estevão Vilela Sintra com o seminário de Inteligência Artificial Clássica, Agentes Lógicos. E o exemplo que ele vai dar, entre outras teorias, é o do mundo Umpos. Então, vamos passar para ele para acompanharmos aí a aventura do agente entrando na caverna do Umpus. Boa noite, meu nome é Pedro Vilela Sintra. Eu vou fazer uma apresentação sobre agentes lógicos na disciplina de Inteligência Artificial da UPE, orientado pelo professor Dr. Rubem Carlos Benatti. Antes de mais nada, vamos pensar como é que um humano aprende novas coisas. Um humano aprende algo e aí ele deduz novas coisas a partir desse algo. Por exemplo, o humano sabe o que é um avô e o humano sabe o que é um pai. Se eu falar que meu pai é João e que o pai de João é Felipe, um humano vai deduzir que Felipe é meu avô. Agentes não lógicos, eles são muito rigorosos. Eles não são muito inflexíveis. Então, eles não são capazes de alterar, aprender novas coisas facilmente. Um agente lógico, ele consegue aprender novas coisas e aplicar em outros estados. Qual é a base de um agente lógico? É uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento, ele é formado por várias sentenças. E, resumidamente, ele combina essas sentenças, esses conhecimentos, para gerar novos conhecimentos a partir de inferência. Essa base de conhecimento, ela pode ser formada por dois tipos de elementos: sentenças e axiomas. Sentenças são geradas a partir de várias informações, a partir de outro conhecimento. Axioma é uma sentença base. Ela, por si só, já é uma informação. Por exemplo, no caso do meu pai, um pai, o conhecimento de quem é o meu pai é um axioma, porque é um conhecimento base. Já meu avô pode ou não pode ser um axioma. Um agente lógico, tem duas operações fundamentais: contar e perguntar. Contar é nada mais do que você adicionar novas informações à base de conhecimento do meu agente. O questionar é eu obter algum tipo de informação do meu agente. Um exemplo: eu estou com fome e aí eu quero pedir comida de uma loja. Eu quero saber se ela está aberta ou fechada. Eu tenho que contar para meu agente se o horário do funcionamento da loja e o horário atual do o horário atual. O agente vai analisar e aí ele vai retornar ou a loja está fechada ou a loja está aberta. Um exemplo clássico de agente lógico é o problema do Umpus. Um aventureiro vai entrar em uma caverna do Umpus e lá na caverna tem um ouro que vale bastante dinheiro. Só qual é o problema? Na caverna tem um monstro bem fedorento, que é o Umpus. E além disso, também tem buracos. E se o agente cair, ele cai, quebra a perna e morre de fome. Além disso, o agente não tem certeza onde estão os buracos. Ele só pode saber, ele só consegue detectar o como é que está o ar. Ao lado dos buracos tem uma brisa. Ao lado do Umpus tem um fedor, que ele é muito fedorento. As ações do meu agente são andar para frente, ele pode virar para a esquerda, ou seja, 90 graus, virar para a direita, ele pode tentar pegar o ouro, ele pode atirar a flecha que ele trouxe,
Essa flecha ele não tem como recarregar, e ele só atira uma vez, que ele só tem uma flecha. E ele pode escalar onde ele entrou para sair do ambiente. Caso ele entre em um lugar com buraco, ele morre. E caso ele se encontre com umpos, ele é devorado e aí também morre. Além disso, caso o meu agente bata na parede, ele fica no mesmo lugar e ele ouve um barulho de trompada. O que é que o meu agente detecta? Primeiro, o fedor do umpus. Além disso, a brisa ao redor dos buracos. Ele também detecta o brilho no lugar que está o ouro. Ele também ele sente o impacto ao bater na parede. E, porventura, caso ele mate o umpus, ele ouve um grito. Esse grito é tão alto que é em toda a caverna. Como é que eu vou fazer com passar esses sentimentos, essas sensações para o meu agente? Eu passo através de uma lista com onde cada cada lu- cada elemento da lista representa um, uma sensação. Ou a primeira é o fedor, a segunda é a brisa, o terceiro é o brilho do ouro, o quarto é o impacto da parede e o quinto é o grito do Umpus. Caso o agente não esteja sentindo esses sentimentos, aparece nada. E como é que eu faço a pontuação para o meu agente saber se ele está bem ou mal? Primeiro, se ele escapar com ouro, ele ganha 1.000 pontos. Se ele morrer, ele perde 1.000 pontos. Cada turno ou ação que ele fizer é menos de 1 ponto. E cada vez que ele atirar a flecha é menos de 10 pontos. Dependendo do sistema, dependendo da dificuldade do problema, o Umpus pode ou não pode se mover. Para facilitar, ele vai ser fixo. A localização pode ser aleatória, mas para facilitar, o agente sempre vai começar na casa 11, virado para a direita. Além disso, cada casa tem 20% de chance de ser um buraco. Qual o problema disso? Pode ser que o ouro esteja totalmente preso entre buracos. Nessa situação aqui, o agente não consegue pegar o ouro, então ele tem que sair ao notar que não consegue pegar o ouro. O ouro pode estar dentro de um buraco, que também é uma situação impossível. E vamos supor que o buraco esteja aqui nessa primeira casa, na casa 1, 2. O agente é incapaz de dizer que a casa 2, 1 é segura. Por quê? Porque ele não tem informações suficientes para afirmar tais coisas. Vamos analisar o agente nessa casa aqui, supondo que ele primeiro vá para a direita. Vamos supor, do ponto de vista do nosso agente. O agente entra na casa 11 e ele não sente nem fedor, nem brisa. Então, ele infere que a casa 21 e 12 são casas seguras, ou seja, não tem nem buraco e não tem nem o umpus. E como é que ele recebe as sensações? Nada, 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 nada e nada. Já na casa 21, ele sente uma brisa na casa. Isso significa que em uma das casas ao redor dele tem um buraco. Só que a gente lembra que a casa 11 é a casa que ele esteve e é uma casa que não teve buraco. Então, há possibilidades de estar no buraco 22 e há um buraco no 31. Ou nos dois. Nada impede que tenha um buraco nos dois casos. O agente, nesse estado, não tem informações suficientes para deduzir onde está o buraco. O que é que o agente faz? Ele vai voltar e subir para a casa 12. Na casa 12, o agente sente um fedor e não sente uma brisa. Quando ele sente o fedor, ele começa a analisar.
vamos lá. A casa 22 potencialmente era um buraco, só que eu não estou sentindo uma brisa em uma das casas ao redor dela. O que significa que na minha casa 22 não há buraco. E como eu estava em dúvida entre a casa 22 e 31, eu posso inferir que a casa 31 tem um buraco. Por isso que tem a exclamação. Além disso, quando eu passei na casa 21, eu não senti o fedor do umpus. Então, eu posso inferir que a casa 22 não tem umpus. E se na casa 22 não tem umpus, na casa 1 não tem umpus, só tem uma possibilidade do umpus estar, que é a casa 13. Esse tipo de inferência é extremamente difícil, porque eu peguei informações de duas posições diferentes para concluir, para deduzir a situação do meu ambiente atual. E como é que eu vou representar esse umpus ou qualquer outro tipo de problema em uma semântica, em um sistema lógico, em uma linguagem lógica? Primeiro eu tenho que falar o que é um mundo possível. Um mundo possível é situações possíveis que o agente pode estar, enquanto modelos são situações mais abstratas. Vamos, vamos considerar uma equação x mais y igual a 4. Matematicamente, esse número pode ser 3,1, pode ser 2,2, pode ser 1,3. Um mundo possível, uma representação de um mundo possível disso, é quatro pessoas jogando dominó, e x é o número de homens, e y o, nome de mulher, é o número de mulheres. Enquanto o modelo é algo mais abstrato. Como é que eu faço a minha sintaxe? M de alfa significa o seguinte: alfa é uma sentença. M de alfa quer dizer conjunto de modelos que satisfazem essa sentença. Nesse caso, de x mais y, é 2 por 2, 3 por 1 e assim por diante. Além disso, outra sintaxe extremamente importante é alfa está vinculado a beta. Isso significa que todo modelo de meu alfa tem que ser verdade também em beta. Um exemplo fácil de ver isso. Imagine que meu alfa, x igual a zero, enquanto meu beta, x e y igual a zero. Quando o meu alfa for zero, então beta está satisfeito. Por quê? Porque para qualquer número de y, x igual a zero. Só que essa situação não significa exatamente, obrigatoriamente, que beta está vinculado a x, a alfa. Porque eu posso ter y igual a zero e meu x pode ser diferente de zero. Então, meu alfa pode, o meu modelo não pode satisfazer alfa. Vamos considerar o problema do umpus. Vamos analisar as possibilidades de buraco na casa 21, 22, 33, 31. Elas têm ao total 8 possibilidades. Buraco na casa 21, buraco apenas na casa 22, buraco apenas na casa 31 e combinações desses buracos. Se eu falar, por exemplo, que não há buraco na casa, que meu modelo de alfa não há buraco na posição 1, 2, eu tenho 4 modelos, que são essa área pontilhada. Além disso, pelo que se o meu agente sentir brisa na casa 2, 1, apenas uma parte desses modelos satisfazem, que é essa parte de linha contínua. É possível notar que minha base de conhecimentos está contida nos meus modelos de alfa. Logo, base de conhecimento está vinculada a alfa 1. Um exemplo de não vínculo é esse exemplo, considerando que alfa 2 são os modelos que não há buraco na casa 2, 2. Nesse caso aqui, ó,
Esses são os modelos que não há buraco na casa dos dois, mas a minha base de conhecimento do meu agente não está contida em alfa 2, o que significa que base de conhecimentos não está vinculada a alfa 2. As lógicas, a lógica proposicional tem uma característica extremamente importante. Primeiro, ela tem que preservar a verdade. Se as minhas sentenças estão corretas, eu só posso fazer inferências corretas. Se eu fizer alguma inferência errada, por exemplo, no caso do umpus, eu vou acabar morrendo porque eu caio em um buraco, ou até posso ser devorado pelo umpus. Segunda coisa, segunda característica, ela tem que ser completude. Ou seja, se eu tenho que considerar, conseguir derivar qualquer sentença que esteja vinculada ao meu modelo, ao meu grupo de modelos. Por exemplo, se eu conseguir escapar do ouro, se ela não ter completude, vai ter situações que eu posso pegar o ouro, mas eu escapo antes. Além disso, é importante que eu tenha que ter uma boa fundamentação da realidade do meu agente. Se a minha lógica aplicar, por exemplo, ele pula duas casas, ele não vai conseguir fazer uma boa lógica nesse problema do umpus. Alguns conceitos importantes de lógica proposicional. Primeiro, uma sentença atômica. Ela é apenas formada por apenas um símbolo. Os símbolos, eles são formado por uma letra maiúscula e pode ou não ser seguidas por números e outras letras. Aqui estão alguns exemplos. Eles são arbitrários, mas normalmente eles têm algum tipo de ligação com o problema. Por exemplo, W13 significa que há umpos na casa 13. Além disso, eu tenho duas palavras, dois símbolos reservados na minha lógica, que é o true, que é sempre verdade, e o false, que é sempre falso. Eu posso fazer sentenças complexas a partir de um conjunto de sentenças atômicas interligadas por conexões lógicas. Quais são as conexões lógicas? Primeiro, a negação, que é esse símbolo aqui. E como é que eu leio? Não P é verdade se e somente se P for falso. Conjunção, o I, P e Q é verdade se e somente se os dois forem verdade simultaneamente. Disjunção, o OU, que é esse símbolo aqui, um chapéu invertido. P ou Q é verdade se e somente se P ou Q forem verdadeiros. Pode ser um deles ou pode ser os dois simultaneamente. Implicação. P implica que é falso se e somente se P é verdadeiro e Q for falso. Bicondicional. Se e somente se P se e somente se é verdadeiro, se ambos forem verdade simultaneamente ou se os dois forem falsos simultaneamente. Por fim, o ou exclusivo. O símbolo tem certa variação dependendo da literatura. E ele é P ou exclusivo Q. Ele é verdadeiro apenas quando um dos dois é verdadeiro e é falso quando os dois forem verdadeiros. Além disso, tem uma hierarquia entre as conexões lógicas. O não é o prioritário, vem o i, a conjunção, disjunção, implicação e bicondicional. Um exemplo, essa expressão lógica é equivalente a essa expressão hierárquica. Vamos para uma tabelinha bem simples, com todas as conexões lógicas, tirando o exclusivo. Quando P for falso e Q for falso, o não inverte, o P e o Q, P e Q, como eles são, os dois são falsos, ele é falso. P ou Q é falso. P implica que, como os dois são falsos,
é verdadeiro e bicondicional é verdadeiro. Isso se repete para as outras condições. Vamos para um exemplo mais prático. Imagine que o meu modelo M1 tem as seguintes considerações. Primeiro, não há buraco em 1,2, não há buraco em 2,2 e há buraco em 3,1. E eu tenho essa sentença lógica. Como P12 é falso, quando eu faço o não dele, ele se torna verdadeiro. Aqui vem a minha conjunção entre falso e verdadeiro. Como um deles é verdadeiro, ele se torna ou falso ou verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E aí eu vou fazer. E como é que eu faço a sintaxe do meu mundo umpus? Eu vou fazer de forma arbitrária, para ficar mais fácil para a minha interpretação, o seguinte: os buracos são representados por PXY, o umpus por X seguido pela coordenada, a brisa seguida pela coordenada, e fedor, vindo da palavra em inglês, do termo em inglês do fedor, eu represento pelo S, seguido pelas sentenças. E aí eu vou fazer algumas implicações gerais do mundo. Primeiro, sempre não pode ter buraco na primeira casa. Por quê? Porque senão a gente morre assim que nasce. Segundo, se eu sentir brisa na primeira casa, eu vou sentir que eu posso deduzir que tem um buraco na casa 1,2 ou um buraco na casa 2,1. E eu repito isso para todas as posições do meu sistema. Nesse caso aqui, eu vou parar aqui para não ter que ficar, para não ter que fazer uma tabela muito grande. E aí eu vou utilizar só até a brisa na segunda casa para explicar como funciona a lógica proposicional. Vamos voltar para o mundo que a gente estava analisando antes, quando o agente faz um movimento para frente e sente a brisa. Bem, ele não sentiu a brisa na primeira casa, então minha quarta sentença é não sentiu brisa na primeira casa. E a minha quinta sentença é que ele sentiu brisa na casa 2,1. E aí eu quero saber se minha base de conhecimentos está vinculada a não ter buraco na casa 1,2 e não ter buraco na casa 3,1. E como é que ele faz isso? Um jeito mais simples possível. Ele vai analisando todas as possibilidades e faz uma tabela gigante. E aí, como é que funciona o algoritmo? O algoritmo mais simples de lógica. Ele vai analisar todas as casas, e aí ele vai analisar as linhas de apenas, e minha base de conhecimentos é verdade. E são essas três primeiras linhas, essas três linhas do meio. Como eu perguntei da casa B21, se tem buraco na casa 21, ó, ele vai analisar, ó, para todo o meu conhecimento, meu base de conhecimento é falso. Então eu posso deduzir que a minha casa P21 não tem buraco. Eu não posso fazer a mesma afirmação para a casa 3,1. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma conclusão ainda. Existem situações, existem modelos na minha base de conhecimento que discordam entre si. Então, eu não posso afirmar que tem buraco e não posso confirmar que não tem buraco. Qual o problema disso? Primeiro, eu vou ter que varrer toda a tabela para ter certeza que eu analisei todos os básicos conhecimentos que eu tenho. E isso aumenta bastante a complexidade. Além disso, como eu tenho que varrer meu objetivo é analisar um conjunto de espaços da minha tabela, eu tenho que analisar ela por completo. Então, sempre minha complexidade de busca vai ser a pior possível. E como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver através da prova do teorema.
A prova do teorema, eu tenho que trabalhar nas minhas expressões lógicas de tal forma de simplificar elas. E como é que eu faço isso? Eu tenho um conjunto de equivalências lógicas, assim como eu tenho um conjunto de propriedades aritméticas, e eu vou trabalhar ela até chegar em uma situação que eu possa concluir algo. Quais são essas equivalências? Comutatividade, associatividade, eliminação de negação dupla, contraposição, eliminação de implicação, eliminação de pi condicional, De Morgan e distributiva. Além disso, eu tenho duas outras regras de inferências. Modus ponens, que é modo que afirma, que vem do latim, que ele é bem simples. Se eu faço uma implicação e eu dou o termo à esquerda da implicação, eu posso inferir o segundo termo. Ou seja, eu fiz uma implicação do primeiro termo, eu posso inferir, que é a parte de baixo, o segundo termo. A outra regra é a eliminação I. Se eu tenho conjunção entre dois termos, eu posso inferir qualquer um dos dois deles. Vamos agora fazer o passo a passo da minha prova teorema proposicional, utilizando a mesma lógica de que não tem buraco na casa 1, 2. Vou ter meu conjunto de sentenças, que são: não tem um buraco na primeira casa. Se tiver brisa na primeira casa, eu vou ter buraco ao redor da primeira casa. Se tiver brisa na casa 2, 1, eu terei buraco. É possível ter que o buraco esteja nessas três casas. E aí, minhas situações específicas do meu mundo. Não senti brisa na primeira casa. E na segunda casa, eu senti brisa. Primeira etapa, vou pegar minha bicondicional e vou fazer a eliminação dela. Encontrei uma nova sentença. Apliquei a regra de inferência e eliminação na minha sentença 6. E aí peguei só o segundo termo. A partir desse termo, eu vou fazer o contrapositivo na minha regra, na minha sentença número 7. Trabalhando ela passo a passo, eu vou chegar nessa posição, nessa sentença. Não tenho buraco na casa 1, 2 e eu não tenho buraco na casa 2, 1. Cheguei na mesma conclusão anterior, sem ter que varrer todas as minhas etapas. Além disso, eu não utilizei os termos, eu ignorei parte dos termos. Ou seja, se eu tivesse 10 mil termos, se eles não forem importantes para a minha lógica, para a minha prova, eu não vou utilizar. Essa propriedade é a monotonicidade, e ela diz o seguinte: se minha base de conhecimento está vinculada a alfa, se eu fizer uma base de conhecimento e beta, ele continua inferindo em alfa. Só que qual o problema disso? Ele ainda tem que ter muita etapa lógica. E se, por exemplo, o meu agente não conhecer De Morgan, ele não vai conseguir fazer toda a dedução. Como é que a gente vai trabalhar? A gente vai utilizar um método por prova por resolução. Como é que funciona? Ah, vou ter minhas sentenças. E aí o meu agente vai voltar para a casa 1, 2. Na casa 1, 2, para verificar se a casa 2, 2 é um buraco. Na casa 1, 2, eu sei que não tem brisa. Mas espera, se tem brisa na casa 1, 2, isso é verdade. Então vou fazer o mesmo processo que eu fiz para verificar se tem um buraco na casa 1, 2, para buraco na casa 2, 2,
para buraco na casa 1, 3. Eu cheguei nas sentenças 13 e 14. Ou seja, não há buraco nem na casa 2, 2, nem na casa 1, 3. E eu cheguei nas minhas sentenças aqui. Eu eliminei as sentenças que eu não vou utilizar para facilitar. Aplicando modos, pones e eliminação, vou ter esse sisteminha aqui. Novamente, aplicando a regra de resolução, vou ter esse sistema aqui. Qual é a regra de resolução? Se um deles, se um deles for falso, o que é a falsidade em ou? Ele não importa. Então, nesse caso aqui, ó, como minha casa, eu sei que a minha casa P1 não tem buraco, nesse conjunto de disjunção, esse P1 não importa, porque ele não vai determinar o resultado. Então, eu posso eliminar ele, restando a casa P22 e a casa P33. Só que eu também sei que a casa P22 não tem buraco. Então, eu consigo eliminar a casa P22 e aí restou apenas a minha sentença do P31. Ou seja, se há buraco na casa P31 ou não. Aplicando novamente a lógica, eu sei que não tem buraco. Aliás, eu sei que a casa P31 é buraco, porque eu eliminei as outras possibilidades. Agora vamos analisar a casa, se tem buraco na casa 1, 2, na casa P1, 2. Opa, desculpa. De modo generalizado, a regra de prova por resolução é essa daqui, ó, onde eu tenho um conjunto de disjunção e eu tenho um, apenas um elemento literal, que seria meu M. E eu posso, se eu tiver esse M for contrário a algum elemento daqui, eu posso eliminá-lo do meu sistema. De forma generalizada, eu tenho cláusulas e cláusulas. E o que é uma cláusula? Um conjunto de disjunções. E se caso nesses conjuntos tenha complementares, eu consigo eliminar. Vamos ver um exemplo aqui. Buraco na casa 1, ou buraco na casa 3, 1. E eu tenho uma outra cláusula que é não tem buraco na casa 1, ou não tem buraco na casa 2, 2. Utilizando a prova por resolução, eu elimino os complementos, que é P11 e não P11. E eu posso inferir que há buraco em 3, 1 ou não há buraco em 2, 2. Essa forma de conjunto de disjunção, ela tem um nome muito legal, que é a forma normal conjuntiva, CNF. Ela é extremamente utilizada porque ela consegue facilitar bastante o algoritmo de solução de lógica. E, utilizando o teorema baseado em resolução, para qualquer sentença de alfa e beta, eu consigo fazer o vínculo. Só que qual é o problema disso? Tem que estar na forma de conjunto de disjunção. Mas a parte boa é que eu posso escrever qualquer sentença lógica em forma de CNF. Por exemplo, essa bicondicional, aplicando várias lógicas aplicando equivalências e regras de injunção, de dedução, eu consigo chegar a essa expressão aqui, a essa sentença. Essa sentença é equivalente a essa sentença. Só que essa sentença aqui, ela é melhor que ela está na forma CNF. E ela tem três cláusulas. 1, 2, 3.
É um pouco pior para ler para humanos, mas para a máquina é bem melhor. E como é que funciona o meu algoritmo? Um algoritmo bom é através da prova por contradição. Como assim? Eu vou tentar fazer um questionário para o meu básico conhecimento. E como é que eu faço o questionário? Eu converto meu básico conhecimento e o não questionário. É por isso que é contradição. Tento trabalhar o não questionário. Tento mostrar que ele está errado. Caso, quando eu rodar esse programa e ele retornar um vínculo, um elemento vazio, ele há vínculo. Caso não haja como adicionar novas cláusulas, não há vínculo. Vamos lá, através de exemplo. O agente está na casa 11, ele tenta provar que a casa 12 não há buraco. Mexendo, trabalhando, base de conhecimento e o não, eu vou ter essas cláusulas aqui, ó. E como é que é o algoritmo? Vou fazer a regra da resolução em cada cláusula. Primeiro, a primeira cláusula com a segunda gera essa cláusula aqui, ó. É possível notar que eu elimino o não P2, 1 e o P2, 1, porque eles são complementares. E eu faço isso para todas as casas. Teria uma segunda etapa aqui, fazendo o algoritmo da junção da resolução dessas duas casas de aqui. Contudo, para simplificar, quando você chega nessa casa aqui, ó, P12 e não P21, vai ter uma cláusula vazia. E aí eu vou retornar um vazio, que significa que minha a lógica está certa. Meu questionamento há um vínculo com o meu questionamento. É possível notar que quando eu faço aqui, ó, o meu i, eu estou fazendo com não o contrário, com o complemento. Por isso que ela é a partir da lógica da contradição. Só que ainda tem uns problemas, que se tiver ainda muito simples, eu ainda vou ter certa dificuldade de trabalhar nelas. Então eu procuro um jeito alternativo para resolver. Um jeito deles é trabalhando nas minhas cláusulas para chegar em cláusulas chifres e definitivas. O que é uma cláusula definitiva? É quando ela contém apenas um termo literal positivo. Nesse exemplo aqui, ó, o meu primeiro termo é falso, o segundo termo é negativo e o terceiro termo é positivo. Nesses casos, eu posso escrever essa cláusula em forma de implicação. Como? Na, elimino os negativos, os nãos dos meus termos negativos e troco disjunção por conjunção e faço a implicação para o meu termo positivo. A cláusula chifres é parecida, só que ela pode conter também zero termos positivos. E por que eu faço isso? Eu faço uma busca encadeada. Eu posso fazer uma lógica de busca encadeada para frente ou para trás. Como é que é essa minha busca? Eu tenho aqui minhas sentenças em formato de, de cláusula definitiva e chifre. E minha busca da frente para frente faz o seguinte: começo com meus termos mais simples, meus termos literais, e vou fazendo implicação para cima. Para ela ser verdade, para ela ser verdade, eu tenho duas lógicas, duas implicações. A e P e A e B. A e P e A e B. Essas linhas únicas são
diretas, e essa linha aqui curvada significa uma conjunção. E eu vou expandindo meu mapa até encontrar o termo que eu quero. Por exemplo, se eu quiser encontrar o que, eu tenho que fazer toda a expansão anterior. Se eu fizer uma afirmação P, eu não preciso analisar o que. Já a minha busca para trás, de encadeamento para trás, eu vou do meu objetivo para trás. Então, como é que funciona? Tem o meu Q, e aí eu tenho que analisar. Para a minha implicação Q, eu tenho que confirmar que o meu P é verdade. Para confirmar que o meu P é verdade, eu tenho que confirmar que o meu M é verdade e que o meu L é verdade. Para confirmar que o meu L é verdade, e eu vou descendo até encontrar todo o resultado. A busca para trás tem uma vantagem que ela é melhor para coisas específicas, tipo, o que é que eu vou fazer agora? Enquanto para a minha afirmação, minha busca minha lógica meu algoritmo de busca de encadeamento para frente, ele é melhor para fazer deduções. Bem, mesmo assim, mesmo com essas melhorias, ele ainda é um sistema muito, muito demorado. E aí vem o algoritmo proposto por Davis, Putnam, Logeman e Loveland, o algoritmo DPLL. Ele aplica algumas lógicas, ele faz algumas melhorias no algoritmo. Primeiro, a terminação mais cedo. Bem, se minha cláusula não é um conjunto de ous, em ou, se apenas um termo for verdade, os outros não são irrelevantes. Por quê? Se a B for verdade, eu não me importo com A, porque essa cláusula vai ser verdade. De forma semelhante, se a minha sentença é falsa, se uma das minhas cláusulas for falsa. Por quê? Qualquer coisa e falso sempre vai dar falso. Então eu consigo cortar partes da minha busca, da minha árvore de busca por isso. Além disso, eu posso fazer uma análise de eu posso fazer uma heurística de símbolo puro. O que é um símbolo puro? É um símbolo que não muda a lógica dele entre minhas cláusulas. Por exemplo, o meu A sempre vai ser o meu A, enquanto o meu B sempre vai ser o meu não B. O meu A é símbolo puro positivo e o meu B é símbolo puro negativo. Além disso, eu tenho uma heurística de cláusula de unidade, que é o seguinte: se, se meus literais todos são falsos e um for verdade, eu consigo fazer uma cláusula que depende apenas do meu termo de verdade. E aí, quando eu vou expandindo essa lógica, eu consigo eliminar boa parte da minha árvore. Bem, eu consigo criar minha lógica, só que eu tenho certos termos que mudam, certos elementos que mudam no meu umpus. Por exemplo, a quantidade de flechas que eu tenho, a minha localização, o que eu estou sentindo em cada lugar. Enquanto isso, eu também tenho coisas imutáveis. Por exemplo, as considerações que se eu sentir brisa, os meus eu tenho um buraco na casa 1, 2 ou 2, 1. Se eu sentir buraco, sentir fedor na casa 1, eu tenho um na casa 1, 2, 2, 1. Só que eu acabo criando uma quantidade de ação muito grande. Por exemplo, eu sei que o Umpus existe, então eu tenho que criar. Existem Umpus na casa 1, ou na casa 1, 2, ou na casa 1, 3, e assim por diante. E aí, além disso, eu tenho que considerar, se o meu Umpus estiver na casa 1, 1, ele não pode estar na casa 1, 2.
Se meu 1 estiver na casa 1, ele não pode estar na casa 1, 3, e assim por diante. E eu acabo criando uma coisa de sentenças muito grandes. E aí acaba sendo problemático. E aí eu vou agora falar sobre as variáveis temporais. As variáveis temporais, o meu agente acaba mudando, acaba tendo sentidos diferentes dependendo da situação. Por exemplo, ele pode sentir uma brisa em uma situação para frente e eu tenho que especificar que é diferente da minha brisa da minha casa atual. E como é que eu faço a forma? O nome, o meu tempo atual, que pode ser turno, que pode ser segundo, pode ser qualquer coisa, e a minha localização. Por exemplo, uma implicação, uma, uma dedução, uma implicação da casa 1 no meu turno T, eu tenho que verificar a minha brisa no turno D, no turno T, implica brisa ao redor dele, e assim por diante. E eu tenho que também fazer um axiomas de efeito. Se eu tiver na primeira casa, no turno zero, olhando para a esquerda e andar para frente, eu vou andar para frente na casa 1 e eu não vou estar na casa 1, desculpa. Implica que eu vou estar na casa 2, 1, no turno 1, e não vou estar mais na casa 1, no turno 1. Só que se eu fizer essa lógica para tudo, vai ser uma quantidade absurda de axiomas. Porque eu vou ter que considerar na casa 1, turno 0, na casa 1, turno 1, na casa 1, nos 2. E isso cria uma quantidade absurda de axiomas. Qual a solução? Um axioma do estado sucessor. Ele funciona o seguinte: o meu estado sucessor, ou seja, T mais 1, ele é bicondicional de alguma ação que causa ele, ou eu estar na casa, eu estar no meu estado e não fazer nenhuma ação que mude o meu estado. É melhor entender isso com um exemplo. O meu estado sucessor de ter uma flecha se e somente bicondicional, que no meu turno anterior eu tinha flecha e eu não atirei ela. Um exemplo de voltar para a casa inicial, uma, um estado sucessor de voltar para a casa inicial, de forma generalizada, essa daqui, ó. Eu estar na casa 1, não tem mais um, bicondicional de eu estar na casa 1 e de alguma forma andar para frente e bater, ou eu estar vindo da casa superior, ou seja, estou descendo de cima, ou está vindo da direita. Vamos voltar para o meu problema, essa situação do meu problema 1, pois ele está aqui, sentiu fedor na casa 1, 2, e ele sabe que não tem buraco na casa 2, 2. Como é que eu vou chegar nesse estado? Primeiro, eu vou dizer que ele não cediu nada na primeira casa e andou para frente. Então ele veio para a segunda casa. Na segunda casa, ele não sentiu o fedor, mas ele sentiu a brisa. Aí ele vai virar para a direita, não mudou o estado dele, continua sentindo a brisa, só que ele agora está sentindo a brisa no turno 2, vai virar para a casa, para voltar para a casa 3, para andar para 1, vai, desculpa. E antes dele andar para frente, ele ainda está sendo brisa. Quando ele sai da casa e vai para o turno casa 4, ele voltou para a casa 1, 1. E ele não está sentindo o fedor,
nem a brisa. Ele vai virar para a direita e quando ele vira para a direita, ele continua no mesmo estado. E ele vai andar para frente. Quando ele anda para frente, ele realmente chega nesse estado aqui, que é sentir o fedor, não sentir brisa, não sentir brilho, não sentir impacto e não ouvir o grito. Esse sistema aqui, ele é extremamente importante porque ele consegue separar exatamente o que cada onde ele consegue separar os estados por turno. Então o agente não vai se confundir, por exemplo, que essas duas sentenças são iguais, porque eles têm turnos diferentes, tempos diferentes. Um, para o nosso problema do umpos específicos, a gente tem que uma solução, um bom axioma, uma boa sentença de modo geral, é essa daqui, ó. A casa XY está ok no torno T, se e somente se eu tenho uma certeza que não há buraco na casa XY e não há não há umpos, e umpos não está na casa e umpos está vivo. Ou seja, se umpos estiver morto, eu posso ir para a casa. Umpos só é perigoso se ele estiver vivo. Então, fazendo esse sisteminha de percepções e utilizando essa sentença, eu não preciso criar todas as sentenças de todo o mapa e posso ir criando enquanto a gente está girando, está executando. E essa é a minha apresentação.